Há 2000 anos, um homem percorreu as estradas empoeiradas da Galiléia, sem hospital, sem laboratório, sem farmácia, e curou leprosos, cegos, paralíticos e enfermos de doenças que os médicos da época consideravam sem solução. Mas aqui está o que quase ninguém para pensar. Jesus não curava no vácuo. Ele vivia numa cultura, a cultura judaica do primeiro século, completamente integrada ao uso de plantas medicinais. As escrituras descrevem ungüentos, óleos, ervas e raízes usados para curar feridas, tratar doenças e restaurar o corpo. O próprio Jesus disse: Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Lucas 5:31. Ele conhecia remédios. Ele cresceu numa tradição que os usava. E as plantas que faziam parte desse mundo, do mundo em que Jesus viveu, ensinou e curou, são as mesmas que a ciência moderna está redescoberta uma por uma. Plantas que a medicina convencional ignorou por décadas. Plantas que não têm patente, não geram receita para laboratório e por isso nunca entraram no consultório do seu médico, mas que atravessaram 2000 anos de história humana porque funcionavam e ainda funcionam. E à beira do rio crescerá toda árvore para alimento, cujas folhas serão para a medicina. Ezequiel 47:12. Hoje você vai conhecer as plantas que faziam parte do mundo de Jesus e o que a ciência diz sobre cada uma delas. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque o que você está prestes a descobrir não saiu de nenhum laboratório farmacêutico. Saiu de algo muito mais antigo. Planta número 1. Hísopo, a erva da purificação. Purifica-me com hísopo e serei limpo. Salmo 51:7. O hisopo é uma das plantas mais citadas nas Escrituras, usado nos rituais de purificação do Antigo Testamento. Presente na Páscoa, os israelitas o usaram para marcar as ombreiras das portas com sangue do cordeiro. E na crucificação, foi um ramo de hisopo que levou a esponja com vinagre até os lábios de Jesus na cruz. Essa planta estava em todo lugar no mundo bíblico. Por quê? Porque ela funcionava. O hisopo contém tímol e carvacrol, os mesmos compostos encontrados no tomilho, com potente ação antisséptica, antifúngica e expectorante. Estudos modernos confirmam que o hisopo tem ação antimicrobiana contra vírus respiratórios, incluindo cepas do herpes simplex. Dissolvem muco, desobstruem brônquios e combatem infecções das vias aéreas superiores com eficácia documentada. A purificação que os sacerdotes realizavam com o hisopo não era apenas ritual, era medicina, como usar chá das folhas secas para tosse, bronquite e infecções respiratórias. Gargarejo com chá concentrado para dor de garganta. Vaporizações para congestão nasal. Planta número 2. Mirra. O presente que curava. Os magos trouxeram 3 presentes ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra. 2 deles eram plantas medicinais de valor imensurável no mundo antigo. A mirra não era apenas presente simbólico. Era o analgésico, antisséptico e antiparasitário mais poderoso disponível no primeiro século, usada para tratar feridas infectadas, dores crônicas e doenças bucais, oferecida misturada ao vinho como sedativo antes de execuções. O mesmo vinho com mirra que foi oferecido a Jesus na cruz antes da crucificação, conforme Marcos 15:23. A ciência moderna isolou os compostos da mirra, as furanosesquiterpenas, e confirmou ação anti-inflamatória, antimicrobiana e analgésica potente. Estudos mostram eficácia no tratamento de candidíase oral, úlceras bucais e infecções gengivais. Pesquisas recentes investigam seu potencial antiparasitário contra esquistossomose, doença que ainda afeta milhões de brasileiros. O presente dos magos não era apenas honra, era provisão para ter a missão que viria. Como usar? Tintura de mirra aplicada diretamente em aftas, úlceras bucais e gengivas inflamadas. Bochecho com tintura diluída para a saúde bucal geral. Resina pura queimada como defumador para a higienização de ambientes. Planta número 3. Oliva.
O óleo dos milagres. Em Lucas 10, 34, o bom samaritano derrama óleo e vinho sobre as feridas do homem espancado. Em Tiago 5, 14, os anciãos são instruídos a ungir os doentes com óleo. Em Marcos 6, 13, os discípulos de Jesus ungiam os enfermos com óleo e os curavam. O azeite de oliva não era apenas símbolo de bênção, era o medicamento de uso universal no mundo bíblico. E a ciência moderna passou 50 anos tentando entender por quê. O azeite extra virgem contém mais de 30 compostos fenólicos que reduzem inflamação sistêmica, protegem o coração, apoiam a saúde cerebral e melhoram a sensibilidade à insulina. O oleocantal, composto descoberto apenas nos anos 2000, age no organismo com o mesmo mecanismo do ibuprofeno, sem efeito colateral, sem dano ao estômago, sem prescrição. Populações com alto consumo de azeite têm 30% menos risco de infarto, 40% menos risco de Alzheimer e taxas significativamente menores de câncer. Isso não é genética. É o óleo que os discípulos carregavam. Como usar? 3 a 4 colheres de sopa de azeite extra virgem, prensado a frio por dia. Ensaladas sobre legumes cozidos ou puro. Armazenado em vidro escuro, longe da luz. O sabor levemente amargo e apimentado é sinal de alta concentração de polifenóis ativos. Planta número 4. Aloe vera. A planta da imortalidade. Os egípcios chamavam de planta da imortalidade. E era exatamente nessa tradição, egípcia, mesopotâmica, hebraica, que Jesus cresceu e aprendeu. A aloe vera aparece nos escritos de Nicodemos, que trouxe uma mistura de mirra e aloés para a preparação do corpo de Jesus após a crucificação, conforme João 19, 39. No mundo antigo, a aloé era usada para tratar queimaduras, feridas, infecções de pele e problemas digestivos. A ciência moderna isolou o composto principal, a acemanana, e confirmou a ação anti-inflamatória, imunomoduladora e regeneradora de tecidos. O gel fresco aplicado em queimaduras acelera a cicatrização mais rapidamente do que muitos cremes farmacêuticos convencionais em estudos comparativos. Consumido, alivia a inflamação do trato digestivo, apoia o crescimento de bactérias benéficas no intestino e melhora a absorção de nutrientes. Como usar gel fresco extraído diretamente da folha para queimaduras, feridas e irritações de pele? Uma colher de sopa de gel misturada a suco natural pela manhã, em jejum para a saúde intestinal. Nunca use a parte amarelada logo abaixo da casca. Contém aloína, que é irritante. Planta número 5. Figo. A cura do rei. Quando o rei Ezequias estava à beira da morte com um furúnculo maligno, o profeta Isaías não recorreu a poções complexas. Mandou aplicar uma pasta de figos. E o rei se curou. Essa história em 2 Reis 27 não é folclore. É registro histórico de uma prática medicinal que a ciência moderna acabou de validar. Os figos contêm ficina, uma enzima proteolítica com propriedades anti-inflamatórias e capacidade de romper membranas bacterianas quando aplicada topicamente. Consumidos, os figos fornecem fibra solúvel que alimenta a microbiota intestinal, compostos fenólicos que reduzem a inflamação sistêmica e potássio, que regula-se a pressão arterial. Pesquisas mostram que populações com alto consumo de figos têm taxas menores de câncer coloretal, um dos mais prevalentes no Brasil atualmente. Jesus mencionou a figueira mais do que qualquer outra planta nos evangelhos. Não era coincidência. Era familiaridade com um alimento que curava. Como usar 2 a 3 figos frescos por dia como parte da alimentação regular. Figos secos demolhados em água durante a noite como suporte digestivo. Pasta de figo maduro aplicada em furúnculos e abscessos superficiais. Planta número 6. Manjerona. O perfume que restaurava. A manjerona era tão abundante nas regiões onde Jesus caminhou que os judeus a chamavam de alegria das montanhas. Usada em óleos de unção, em temperos sagrados e como planta medicinal para o sistema nervoso e digestivo. Os compostos da manjerona, carvacrol, linalol e terpineno têm ação documentada sobre o sistema nervoso autônomo,
reduzindo a resposta ao estresse, diminuindo a frequência cardíaca elevada por ansiedade e melhorando a qualidade do sono. Estudos recentes mostram que o extrato de manjerona reduz significativamente os marcadores de cortisol em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, uma das condições hormonais mais comuns no Brasil. Também tem potente ação digestiva, estimula a produção de enzimas gástricas, alivia gases e reduz cólicas intestinais. Como usar chá das folhas frescas ou secas após as refeições para a digestão. Óleo essencial diluído em óleo vegetal massageado no plexo solar para ansiedade e tensão. Adicionada fresca a saladas, sopa, planta número 7. Incenso boswellia, a resina sagrada. O incenso que os magos trouxeram ao menino Jesus não era apenas perfume litúrgico. Era um dos anti-inflamatórios mais poderosos do mundo antigo. A boswellia, a árvore de onde vem o incenso verdadeiro, produz uma resina que contém ácidos boswélicos compostos com ação anti-inflamatória tão potente que hoje são estudados como alternativa natural para tratamento de artrite reumatoide, asma, doença de Crohn e colite ulcerativa. O mecanismo é preciso. Os ácidos boswélicos inibem a enzima 5-lipoxigenase, a mesma via que os medicamentos anti-inflamatórios modernos tentam bloquear, mas sem os efeitos colaterais gastrointestinais. Um estudo publicado no Indian Journal of Pharmaceutical Sciences mostrou que o extrato de boswellia reduziu a dor e melhorou a mobilidade articular em pacientes com osteoartrite de joelho, com eficácia comparável ao valdecoxib, sem dano renal. Os sacerdotes inalavam a fumaça do incenso no templo. Os sábios o trouxeram como presente de valor. A ciência está apenas começando a entender por quê. Como usar extrato padronizado de boswellia, disponível em cápsulas em lojas de suplementos naturais. Resina pura queimada como defumador para higienização do ambiente e suporte respiratório. Procure produtos com concentração mínima de planta número 8, cálamo aromático, a erva esquecida. No Êxodo 30:23, Deus deu a Moisés a receita do óleo sagrado de unção. 4 ingredientes, 4 plantas, mirra, canela, cálamo aromático, cássia. O cálamo aromático, Acorus calamus, foi por milênios uma das plantas medicinais mais importantes do Oriente Médio, usado para tratar problemas digestivos, febres, dores musculares e distúrbios do sistema nervoso. Os compostos ativos do cálamo têm ação anticonvulsivante, ansiolítica e protetora do sistema nervoso central, documentada em estudos modernos com animais e em ensaios clínicos preliminares. A tradição indiana, que compartilhou rotas comerciais com o mundo bíblico por milênios, usa o cálamo até hoje no tratamento de epilepsia, ansiedade e doenças neurodegenerativas. A fórmula que Deus prescreveu a Moisés não era apenas cerimonial, era farmacologia, como usar raiz seca em chá para suporte digestivo e calmante suave. Óleo essencial diluído para massagem em músculos doloridos. Atenção! Use com moderação e não durante a gravidez. Planta número 9. Canela, o calor que cura. Presente no óleo sagrado de unção do Êxodo, comercializada ao longo de toda a rota da seda que cruzava as terras bíblicas. Tão valiosa no mundo antigo que era oferecida a deuses e reis como presente de honra. Jesus cresceu numa terra onde a canela era medicina cotidiana. A ciência moderna identificou o mecanismo. O cinamaldeído, composto ativo da canela verdadeira, melhora essa sensibilidade à insulina, reduz a glicemia em jejum e diminui os marcadores inflamatórios associados ao diabetes tipo 2. Um estudo publicado no Diabetes Care mostrou que 2 a 6 gramas de canela por dia reduziram a glicemia em jejum entre 18% e 29% em pacientes diabéticos. Tem também potente ação antimicrobiana, especialmente contra a Candida albicans, o fungo responsável pela candidíase. Como usar meia a 1 colher de chá de canela verdadeira. Ceylon, não acácia comum. No café, no iogurte ou em água morna pela manhã. Óleo essencial
diluído aplicado topicamente em planta número 10. Alho, o remédio do povo. Os israelitas sentiram tanta falta do alho egípcio no deserto que reclamaram para Moisés, porque o alho os mantinha saudáveis. Porque no Egito, onde a escravidão era brutal e as condições insalubres, o alho era o que impedia epidemias. No mundo de Jesus, o alho era o remédio mais acessível e mais usado pelas classes populares. E a ciência confirmou o que o povo já sabia. A alicina, liberada quando o alho é esmagado, é um dos antibióticos naturais mais potentes que existem. Reduz pressão arterial, diminui colesterol, LDL, previne formação de coágulos e tem atividade documentada contra bactérias resistentes a antibióticos convencionais. Jesus não era sacerdote de classe alta. Era filho de carpinteiro. Cresceu com os remédios do povo. E o alho estava em toda a mesa simples do primeiro século. Como usar? Um dente esmagado, descansado 10 minutos para a formação da alicina, consumido cru em jejum. Esse único hábito mantido com consistência tem impacto mensurável na pressão arterial e na imunidade em menos de 10 plantas. 10 histórias de cura que atravessaram 2000 anos. E agora é a confirmação da ciência. Mas deixa eu te dizer algo importante antes de fechar esse vídeo. O que impressiona não é que essas plantas funcionem. O que impressiona é que elas sempre funcionaram. Por milênios, antes de qualquer microscópio, antes de qualquer ensaio clínico, antes de qualquer laboratório farmacêutico, comunidades inteiras se curavam com essas plantas. E se curavam bem. A expectativa de vida no mundo antigo era menor por causas externas, guerra, fome, parto sem assistência. Não por falta de remédio para inflamação, infecção ou dor crônica. Esses remédios existiam. Cresciam em jardins, em campos, em morros, e eram compartilhados de mãe para filha, de mestre para discípulo, de geração para geração. Jesus aprendeu nessa tradição, curou nessa tradição, e em nenhum momento das Escrituras ele condenou o uso de plantas para cuidar do corpo. Pelo contrário, o Senhor fez brotar da terra os medicamentos, e o homem sensato não os desprezará. Eclesiástico 38, 4. O homem sensato não despreza. Ele aprende, ele usa, ele cuida do templo que lhe foi confiado. Você acabou de receber 10 chaves desse conhecimento. Agora é com você. Compartilha esse vídeo com alguém que está doente e que ainda não conhece essas plantas. Deixa um comentário me contando. Qual dessas 10 plantas já faz parte da sua vida? E qual você vai começar a usar a partir de hoje? Eu leio todos os comentários e respondo com orientações específicas. Se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana da Sharan, a gente traz mais desse conhecimento que foi guardado por gerações e que pertence a você. O corpo é templo. A cura está na criação. E a criação nunca parou de oferecer.